1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 20, diz assim o texto sagrado: não desprezeis as profecias. Vamos repetir juntos? Não desprezeis as profecias. Uma grande questão, queridos irmãos, que se levanta quando nós lemos esse versículo é se as profecias continuam hoje. Se Deus, assim como Ele fez no Antigo Testamento, através de Isaías, através de Jeremias, através de Daniel, se Deus continua trazendo, através de homens santos, novas revelações da parte do Senhor. E se isso não acontece, e talvez seja essa a questão, se isso não acontece, como é que 1 Tessalonicenses 5:20 se aplica hoje em dia? Óbvio que aqueles que entendem que Deus ainda continua falando através de homens, trazendo nova revelação, aqueles que entendem que Deus continua levantando os seus profetas, os seus porta-vozes, tal como Ele fez no Antigo Testamento, não tem muita dificuldade com esse versículo. É só praticar aquilo que Paulo aqui, na verdade o Espírito Santo através de Paulo aqui, determina. Mas aqueles que entendem que hoje em dia não existe mais profecia, a gente precisa entender como é que esse versículo se aplica hoje, em pleno 2022. Uma segunda questão, irmãos, que nós precisamos também tentar responder nessa noite é qual é a importância da profecia para a igreja. E a ideia aqui é muito simples. A gente se relaciona, a gente dá valor às coisas, pessoas ou assuntos, dependendo do grau de importância que nós atribuímos a elas. E a nossa intenção é que você considere em autoestima a profecia do Senhor, ou as profecias vindas dos céus. E em sendo assim, nós precisamos, irmãos, ter as profecias, e eu falo aqui profecias bíblicas, profecias inspiradas pelo Espírito Santo, profecias vindas da parte de Deus. Nós precisamos ter elas na maior importância em nossas vidas. Então eu quero pensar nesse texto com você, dentro dessas duas perguntas, direcionados, pelo menos inicialmente, nessas duas perguntas. Se Deus fala ou não, ainda com seu povo, levantando homens santos, profetas, e se Ele não faz, como é que esse texto conversa, dialoga conosco hoje, e qual é a importância das profecias para o povo de Deus? E eu, irmãos, espero em nome de Jesus, como Ele tem sempre realizado, que Deus fale profundamente e poderosamente ao meu e ao seu coração essa noite. Que todos nós venhamos sair daqui edificados, alimentados, instruídos pela palavra do Senhor, sabendo daquilo que Deus espera de cada um de nós, e que nós possamos, a partir de então, mediante essa palavra, viver para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, dando continuidade à nossa série, que já está na 21ª mensagem, a série Mensagens para os Últimos Dias. Hoje nós iremos falar sobre o tema: como nós devemos receber a voz do Senhor hoje. Como nós devemos receber a voz do Senhor hoje. Amém? Leamos novamente o texto de 1 Tessalonicenses 5:20. Paulo diz:
não desprezeis as profecias, não desprezeis as profecias. Como eu expliquei para vocês no último domingo, aqui nesse texto, Paulo está falando sobre um erro que já era praticado na igreja de Tessalônica. Você percebe aí que este versículo é um comando, é uma ordem, ou para usar uma expressão mais teológica, é um imperativo. E é um imperativo seguido ou antecedido pela palavra não. Não desprezeis as profecias. E quando isso acontece, meus amados irmãos, a ideia que nós temos aqui é a seguinte: é que nós devemos parar de praticar alguma coisa. A melhor tradução, por assim dizer, uma tradução mais adequada para esse versículo, se assim os irmãos me permitem, seria a seguinte: pare de desprezar as profecias. É essa a lógica. Sempre quando nós encontramos no Novo Testamento uma ordem do Senhor, um comando de Deus, antecedido pela palavra não, a ideia que nós temos é que nós devemos parar de praticar tal coisa. E aqui Paulo está tratando de um problema na igreja de Tessalônica. Alguns irmãos, muitos irmãos, talvez todos aqueles irmãos, estavam desprezando a profecia bíblica, a profecia vinda da parte de Deus, a profecia inspirada pelo Espírito Santo e o comando do Senhor para aquele povo e para nossas vidas, se esse for o nosso caso, é: pare de desprezar as profecias. Nós, através do Antigo Testamento, nós conseguimos talvez exemplificar aquilo que Paulo tem aqui em mente. Paulo, ele parte de um certo princípio, o princípio do perigo. Paulo está tentando responder qual é o perigo de se desprezar as profecias de Deus. Existe um texto famoso do Antigo Testamento, 2 Crônicas 20, que diz o seguinte: 2 Crônicas 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Talvez aí um versículo para você escrever, deixar marcado na sua Bíblia, ou então colocar na parede de sua casa. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Talvez, irmão, um dos maiores erros de Israel foi desprezar as profecias, ou desconsiderar, não crer nos profetas do Senhor. Eu poderia, a partir deste princípio, falar ou passear em todo o Antigo Testamento, mas eu quero recortar, irmãos, apenas os momentos finais desse período do povo de Israel, da nação de Israel. O período da monarquia, o período que antecede o exílio babilônico. E esse momento, irmãos, é bastante interessante, porque aqui nós temos dois lados. Nós temos um paralelo. De um lado nós temos o povo de Deus. De um lado nós temos a nação do Senhor. De um lado nós temos um povo que Deus, durante toda a sua história, fez inúmeros milagres. Nós temos um povo que firmou uma aliança com Deus no Sinai. De um lado nós temos o povo que era detentor da lei do Senhor. De um lado nós temos um povo que era o povo que recebeu o sacerdote de Deus. E do outro lado, irmãos, nós temos uma cidade que não participou, que não usufruiu de nada disso. E eu estou falando aqui da cidade de Nínive. Vocês lembram da história de Jonas
E o que era a cidade de Nínive está exatamente, irmãos, inserido nesse momento da história de Israel, pelo menos os livros que retratam esse momento da história de Israel. Um povo de Deus. De um lado nós temos o povo de Deus que recebeu os melhores profetas do Senhor. E de outro lado nós temos uma cidade que não era descendente de Abraão. Uma cidade que não tinha nos registros da sua história, milagres como aqueles que Deus realizou quando tirou Israel das mãos de Faraó, abrindo o Mar Vermelho, por exemplo. Nínive não teve essa experiência. Na verdade, irmãos, Nínive recebeu apenas um profeta. E Nínive recebeu um profeta, escute isso, que não queria ir para lá. Um profeta que não queria que o povo se convertesse. Você percebe isso? E aquele povo, que era povo de Deus, aquele povo que participava da aliança do Senhor, aquele povo que era o povo da lei, aquele povo que era o povo dos sacerdotes, este povo não se converteu. E foi condenado por Deus. E passou 70 anos no cativeiro babilônico. E o que aconteceu com Nínive, queridos irmãos? Nínive recebeu esse único profeta. Esse profeta que não queria ir para lá. Esse profeta que não queria que o povo se convertesse. Nínive se arrependeu. E recebeu, e foi agraciada pelo perdão de Deus. O que Paulo, irmãos, está querendo nos mostrar inicialmente é esse perigo de desprezar os profetas ou as profecias do Senhor. Qual é o perigo, pastor, de se desprezar as profecias? O povo que não ouve a voz de Deus, esse povo está sujeito ao castigo e à condenação do Senhor. Esse é o perigo. E é por isso que Paulo dá àquela igreja, aos santos de Tessalônica, esta ordem: pare de desprezar as profecias. Não desprezeis as profecias. Porque existe, irmãos, esse perigo de rejeitar a voz de Deus e por causa desse pecado sofrer a justa condenação, o justo castigo do Senhor. Agora, irmãos, nós precisamos responder a seguinte pergunta: o que é desprezar? Paulo diz aqui: não desprezeis, ok. Mas o que é desprezar? Talvez você saiba o que significa este verbo. Talvez você já sofreu desprezo vindo de alguém. Talvez de alguém que você ama. E não é das situações mais prazerosas que existem, muito pelo contrário. Você sabe o que significa desprezar. Só que quando nós analisamos o original grego, nós descobrimos que este verbo desprezar está ligado a duas perguntas. Está ligado à pergunta: qual o valor que nós damos a determinada coisa, assunto ou pessoa. Está ligado também, irmãos, com a questão: qual é a utilidade que nós consideramos que vem de determinada coisa, pessoa ou assunto. Valor e utilidade. Paulo está dizendo, irmãos, de certa forma assim para a gente: não considere as profecias algo de pouco valor para a sua vida. Isso é que é desprezar. Paulo está dizendo o seguinte para a gente: não considere as profecias algo de pouco proveito ou de nenhum benefício para a sua vida.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Ou tirando os negativos, nós poderíamos também dizer que a mensagem do Senhor através desse texto é a seguinte: tenha em alta estima as profecias bíblicas, as profecias vindas da parte de Deus, as profecias inspiradas pelo Espírito Santo, e considere de muito proveito e do maior benefício para a sua vida as profecias bíblicas, as profecias vindas da parte de Deus, as profecias inspiradas pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, irmãos, uma pergunta muito simples. Uma pergunta que vai nos ajudar a quebrar um mito. Escute isso. O que é profetizar? O que é profetizar, amados? E aí muitos consideram que a profecia está ligada com previsão. Não existem muitos que consideram que profecia é falar, profetizar é falar sobre o futuro? Ou você não conhece ninguém, ou você nunca caiu nesse erro. Tem muita gente que acredita que a profecia necessariamente tem a ver com falar sobre aquilo que ainda há de acontecer. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer essa correção. Escute, Moisés se considerava um profeta. E Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis a Deuteronômio. E de Gênesis a Deuteronômio, a parte que Moisés falou algo sobre o futuro é extremamente pequena, se nós considerarmos o todo. Davi era considerado pelos apóstolos também um profeta. E dos salmos que Davi escreveu, irmãos, se nós fôssemos retirar a parte que Davi se refere ao futuro, nós iríamos fazer um recorte também muito pequeno dentro de todos os salmos que Davi escreveu. Pastor, se profetizar não se refere a falar sobre o futuro, a anunciar as coisas que vão acontecer, o que é profetizar, pastor? E aí eu quero que você entenda o seguinte: os profetas, eles são conhecidos, eles eram reconhecidos pela seguinte expressão: assim diz o Senhor. O que é profetizar, pastor? Profetizar é falar da parte de Deus, é trazer da parte dos céus, inspirado pelo Espírito Santo, uma mensagem do Senhor. E essa mensagem, irmãos, precisa ser ouvida. Em 2 de Pedro 1, versículos 20 e 21, está escrito o seguinte: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus pelo Espírito Santo. O que é um profeta, pastor? Profeta é aquele que carrega uma palavra da parte de Deus para o povo do Senhor, movido pelo Espírito Santo de Deus. E porque ele faz isso, nós não podemos desprezar as profecias. E aqui, irmãos, nós já estamos respondendo qual é a importância da profecia para o povo de Deus. Por que a profecia é tão importante? Por que a profecia é tão relevante para a igreja hoje? Ou por que Paulo está tão interessado em corrigir esse erro entre os santos de Tessalônica? E a resposta, irmãos, definitiva para essa pergunta é porque a profecia é a própria voz de Deus. A profecia é importante porque, através dela, Deus fala com o seu povo. E tudo aquilo que Deus diz, irmãos, é extremamente importante.
Tudo aquilo que Deus diz, irmãos, tem um alto valor. Tudo aquilo que Deus diz, amados irmãos, é proveitoso e traz benefícios para o povo de Deus. E é por isso que a nossa atitude em frente, mediante a voz do Senhor, não pode ser outra. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos considerar a voz de Deus em alta estima. Quando Deus fala através de homens santos, quando o Espírito Santo inspira os porta-vozes de Deus para trazer uma mensagem do Senhor. Entendido, irmãos, essa primeira questão, eu espero ter explicado isso. Entendida essa primeira questão, nós precisamos responder uma segunda pergunta. Se existem ainda profetas hoje? Se Deus, assim como Ele fez no Antigo Testamento, continua levantando porta-vozes, continua levantando pessoas como Ele fez com Elias, com Eliseu, com Daniel, com Jeremias, se Deus ainda continua falando através dos seus servos, os profetas. E eu sei, irmãos, que eu estou entrando aqui num campo bastante polêmico. E para responder essa polêmica, nada melhor do que a própria palavra de Deus para responder. E onde a palavra de Deus responde essa pergunta, pastor? Hebreus 1, versículos 1 e 2. O texto de Hebreus 1, versículos 1 e 2 é bastante claro sobre este assunto. O escritor de Hebreus introduz a sua carta com as seguintes palavras: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como eu disse, irmãos, o texto de Hebreus, ele é muito claro, porque ele diz que antes Deus falou com o seu povo através dos profetas. Mas agora, irmãos, hoje, nesses últimos dias, é a expressão que o escritor de Hebreus utiliza aí, agora Deus fala com o seu povo através de Cristo Jesus. É através de Cristo, irmãos. Os profetas serviram e existiram até a vida de Cristo. Quando Cristo veio, irmãos, Ele nos revelou o Pai. E Ele nos revelou o Pai, irmãos, em um grau de plenitude ainda maior. Ele mesmo declarou: quem vê a mim, vê o Pai. É por isso que hoje a igreja não precisa mais de profetas, porque hoje nós temos a voz do nosso bom pastor, e este bom pastor nos revela o Pai, nos revela a vontade de Deus, fala conosco e rege o seu povo através de sua própria voz, de sua palavra. Se isso não é o bastante, ou se essa resposta não é suficiente para alguns, nós podemos, irmãos, pensar nos ofícios que existiam em Israel. Em Israel existiam 3 ofícios: reis, sacerdotes e profetas. O povo de Deus não precisa mais de rei, porque a igreja já tem um rei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde que Deus ofereceu na cruz do Calvário o sacrifício perfeito para o perdão, para a remissão dos nossos pecados, a igreja também não precisa mais de sacerdotes, porque Cristo, Ele é o sumo sacerdote
do povo de Deus. E a mesma lógica, irmãos, nós aplicamos também para os profetas. A igreja não precisa mais de nenhum profeta. Cristo é o profeta da igreja. Como o ungido do Senhor, e é isso que significa a palavra Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer ungido. Como ungido, Cristo é rei, sacerdote e profeta da igreja. E nós não necessitamos de mais ninguém que arrogue para si algum desses três ofícios. Eu sei, irmãos, que esse assunto é bastante polêmico. Porque tem gente que ainda hoje chama para si, ou arroga para si esse título. Diz de ser profeta, vindo da parte de Deus. A verdade é uma só, irmãos. Deus fala com o seu povo. Cristo é o pastor da igreja. Cristo é o profeta da igreja. Antes, Deus falou aos nossos pais, através dos profetas. Hoje, nos últimos dias, Cristo fala através do seu Filho, o Verbo de Deus. Amém, amados irmãos? Agora, eu acredito que o assunto ficou ainda mais interessante. Porque se não existem mais profecias hoje, como é que 1 Tessalonicenses 5:20 se aplica ao povo de Deus nos nossos dias? Porque se o texto diz, não desprezeis as profecias, e se não existem mais profecias e profetas, nós precisamos entender como é que esse texto fala conosco hoje. Qual é a mensagem que Deus tem para falar com o seu povo, com a sua igreja, através de 1 Tessalonicenses 5:20, hoje. E aqui, irmãos, eu quero que você preste atenção no seguinte detalhe. Olhe de novo para a sua Bíblia, no nome de Jesus. Paulo não está falando aqui. Ou pelo menos o versículo não está assim escrito. Não desprezeis novas profecias. Tem isso na sua Bíblia, a palavra novas profecias? O que é que tem na sua Bíblia? Não desprezeis as profecias. E o que é que isso significa, pastor? Você pode ser ainda mais claro no sentido deste versículo para as nossas vidas hoje? Claro, irmãos. Como é que Deus fala com o seu povo hoje? Como é que Deus fala com a sua igreja hoje? Onde ou de que maneira nós encontramos a vontade do Senhor para as nossas vidas hoje? Através de que nós temos a certeza de que Deus fala aos nossos corações, assim diz o Senhor. Como é que Deus se comunica? Como é que o bom pastor se comunica com o seu rebanho hoje, irmãos? Como é? Através da sua palavra. Entenda isso no nome de Jesus. Não desprezar as profecias implica necessariamente não desprezar a palavra de Deus. Não desprezar as profecias implica necessariamente em ter em alto valor o texto sagrado. Não desprezar as profecias implica necessariamente em considerar em grande estima, em reconhecer o proveito e os benefícios que a palavra de Deus traz para o povo do Senhor. É assim que Deus fala conosco hoje. E quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós recorremos para a palavra. E quando nós queremos ouvir Deus falando conosco hoje, nós recorremos à palavra. E quando nós queremos receber
instrução da parte do Espírito Santo, nós recorremos à palavra de Deus. É assim que Deus fala conosco hoje. É por isso, irmãos, que nós precisamos amar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Um grande erro, e um erro de se desprezar as profecias, é quando nós não amamos a palavra, é quando nós não lemos a palavra, é quando nós não estudamos a palavra, é quando nós não meditamos na palavra. Você já considerou essas questões? Quando nós não lemos a palavra de Deus, nós estamos desprezando as profecias. E nós estamos caindo no erro que Paulo condena aqui neste versículo. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra. Nessa semana, eu vi de um médico que se chamava católico praticante, seguinte verdade. O médico disse assim para mim. O pai estava presente também na ocasião. Eu, católico praticante, um médico católico praticante. Eu gosto dos evangélicos. Eu gosto dos crentes. Os crentes conhecem a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir os pastores evangélicos. E isso, irmãos, eu absorvi a parte dos crentes, dos evangélicos, conhecem a palavra de Deus. E eu espero, irmãos, que isso seja verdade na minha vida e na sua vida, amém? Que a gente seja o povo que ouve a voz de Deus. E ouve a voz de Deus, meditando na palavra, lendo a palavra, estudando a palavra do Senhor. Mas nós, irmãos, também desprezamos as profecias quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. Não é só ler, não. Não é só meditar, meu irmão. Não é só conhecer. Não é só estudar. É praticar. E eu sei, irmãos, que por vezes nós lemos a palavra e lemos num texto que fala, onde Deus fala conosco, exatamente naquele assunto que nós precisamos da instrução do Senhor. Já aconteceu isso com você? Pastor, sempre quando eu leio a Bíblia. É, comigo também. Nós lemos a palavra exatamente naquele texto onde nós precisamos de um direcionamento de Deus. E nós sabemos que Deus está falando conosco enquanto nós estamos lendo a palavra, que o Espírito Santo está nos mostrando qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E mesmo assim, nós não nos atentamos para a voz de Deus, para a profecia do Senhor durante aquela leitura. A aplicação, irmãos, daquilo que nós temos aprendido até agora é muito simples. É muito simples. Cadê a sua Bíblia na segunda? A Bíblia não pode ser apenas um acessório dos nossos lares. Não pode, irmãos. A Bíblia não pode ser um enfeite do nosso quarto. Lá na estante. Não pode, irmãos. Cadê a sua Bíblia na terça-feira? De domingo, culto solene. Para a quarta, o culto de doutrina. Cadê a sua Bíblia, meu irmão? Eu não pergunto domingo porque eu sei que você traz a sua Bíblia. Pega na Bíblia de domingo. Você está com a Bíblia aqui. Na quarta também eu sei que você manuseia a palavra de Deus. E você lê a palavra do Senhor, estuda junto conosco. Mas eu quero saber, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, como é que você tem se relacionado com Deus através da sua palavra nesses dias
que nós não nos reunimos aqui no culto público. Nós precisamos ler a palavra. A palavra é um meio de graça. E como nós aprendemos no último domingo, através dela, Deus traz maturidade, edificação, crescimento espiritual para o seu povo. E é algo necessário para que a chama do Espírito não se apague dos nossos corações. 1 Tessalonicenses 5,19. Não desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses 5,20. Se relaciona ou fala conosco hoje, exatamente da forma ou dos meios, através dos meios, nós tratamos a palavra de Deus. E nós precisamos ter a palavra de Deus em autoestima, em alto valor. Amém, irmãos? Pastor, 1 Tessalonicenses 5,20 fala conosco hoje somente através da leitura, meditação da palavra de Deus? Não, irmãos. Nós podemos aplicar esse texto para nós hoje, também através da pregação do Evangelho. Não é só a Bíblia enquanto lida, estudada, meditada. Também é a Bíblia ouvida. E ouvida através da pregação do Evangelho. E não desprezar as profecias necessariamente implica em não desprezar, irmãos, a pregação da poderosa palavra de Deus. Quando nós desprezamos a pregação do Evangelho, nós estamos desprezando as profecias e nós estamos em desobediência em relação a esse versículo. Quando nós temos em baixa estima a pregação do Evangelho, nós estamos incorrendo no erro que Paulo denuncia através desse texto. E nós, irmãos, precisamos redescobrir o valor da pregação da palavra do Senhor para a igreja e para as nossas vidas individualmente. Eu sei, irmãos, eu sei que os ministros do Evangelho, aqueles que Deus usa para falar com o seu povo hoje, assim como eu, todos nós somos vasos imperfeitos. Somos vasos imperfeitos. Mas escute isso. Quando um vaso imperfeito, um ministro do Evangelho, eu estou falando do ministro do Evangelho daquele que foi vocacionado por Deus, aquele que foi chamado para o ministério, não daqueles que se chamaram para o ministério. Estou falando de alguém vocacionado pelo Senhor. Quando este vaso imperfeito fala exatamente aquilo que a Bíblia diz, com sinceridade e com verdade, é o Senhor falando conosco. Quando o ministro do Evangelho abre a palavra e fala exatamente e apenas aquilo que a Bíblia diz, é a própria voz de Deus falando conosco. Existem aqueles que dizem, ok, hoje não existem profetas, mas os profetas foram substituídos pelos ministros do Evangelho. Independente disso ser ou não verdade, irmãos, o que nós temos a certeza é que quando o ministro do Evangelho, chamado por Deus, abre a palavra e não fala as suas ideias, não expõe os seus achismos, mas fala exatamente aquilo que Deus diz através do texto sagrado. É a voz do Senhor, é a voz do bom pastor, falando com o rebanho de Deus. E quando isso acontece, nós não podemos desprezar as profecias. Nós não podemos desprezar a voz de Deus. Se a gente entende, irmãos, que isso é verdade,
ou desde que a gente entende que isso é verdade. Que Deus fala com o seu povo hoje, através desses vasos imperfeitos, eu, um deles, ministros da palavra, mas vocacionados por Deus, em sinceridade de coração, e apenas aquilo que a Bíblia diz. Se nós consideramos, se nós acreditamos nisso, nós precisamos, irmãos, reconhecer, eu digo aqui nós, a igreja evangélica brasileira, precisa reconhecer inúmeros dos seus erros. Erros básicos, irmãos. Erros básicos. Porque se Deus fala com o seu rebanho, através de vasos imperfeitos, os pastores, por que durante a pregação da palavra, nós vemos por aí muitas pessoas com seus celulares na mão, navegando nas redes sociais? Não desprezeis as profecias. Pare de desprezar as profecias. Pare de desprezar a pregação do Evangelho. Desde que nós acreditamos que Deus continua falando com o seu povo, através dos ministros da palavra. Ok, perfeitos, como somos, mas Deus fala, desde que nós acreditamos nisso. Por que, irmãos? Nós vemos em muitos lugares por aí, pessoas conversando durante a pregação da palavra de Deus. Por que nós vemos isso? Desde que nós acreditamos que Deus fala conosco, através dos pastores, seus anjos, ministros do Evangelho, independente de suas imperfeições, se nós acreditamos nisso, por que nós ainda vemos em muitos lugares pessoas com uma atitude negativa durante a pregação da palavra de Deus? Como se não estivesse gostando daquilo que está ouvindo. Você não está ouvindo, nas condições que eu expliquei, a voz de um homem. Você está ouvindo a voz de Deus, meu amado irmão. Por isso, pare de desprezar as profecias. Ou a gente se agarra nisso, ou a gente considera que Deus fala conosco através da palavra e através da pregação da palavra, e vive de acordo com isso. Ou tem muitos cristãos, irmãos, em muitas igrejas, que poderiam estar aproveitando melhor o seu tempo, fazendo outra coisa. Porque se as pessoas não consideram que Deus fala através de seus ministros, elas poderiam estar aproveitando melhor o seu tempo em qualquer outra coisa. Mas se nós consideramos que Deus fala através da pregação, através de homens de Deus, mesmo mediante as suas limitações, mesmo mediante os seus erros, mas que abrem essa palavra e falam exatamente aquilo que Deus diz, se nós acreditamos nisso, nós devemos considerar em autoestima a pregação do Evangelho. E mudar, irmãos, e mudar muito da nossa atitude nesse momento. Verdade que eu não tenho, pelo menos não geralmente, esse tipo de problema aqui na igreja. Se eu tivesse, irmãos, eu não consideraria ou não teria nenhuma dificuldade em estar expondo-os e denunciando-os, porque eu sei que essa é a palavra de Deus. Não teria dificuldade, porque nós precisamos sim, ter uma atitude diferente quando Deus está falando através dos seus ministros. Amém, queridos? Nós podemos, e aqui eu estou já caminhando para o final, nós podemos, irmãos, resumir toda essa mensagem que Deus nos deu com a seguinte frase:
dê maior importância à palavra do Senhor. E dê maior importância à pregação da palavra de Deus. Não considere isso aqui como... Isso aqui eu digo a palavra que você carrega em suas mãos. Isso aqui eu digo esse momento em que Deus está falando com o seu povo através da pregação do Evangelho. Não considere isso aqui, irmãos, algo de nenhum valor. É através disso que Deus tem alimentado a sua igreja no decorrer de todos esses séculos. É através disso que Deus tem edificado a sua igreja no decorrer de todos esses séculos. É através disso que Deus tem alcançado as vidas. Uma delas, ou duas delas, a minha e a sua. Através dessa palavra. Ela é importante. Ela é valiosa. Ela é proveitosa. E ela não pode ser desprezada. Amém, amados irmãos?